Olá, tudo bem? Como vai? Boa noite! Começando o nosso Axé do Padre, o programa aqui, desse podcast que fala com o povo do Axé, as lideranças, os pais, as mães, os dotéis, as donés, Tateto, Mameto, Ialorixá, Babalorixá, povo da Jurema, todo mundo. Todas as siglas. Tem que decorar tudo, né? Às vezes é difícil, né? Então, meu Mucuyu, Mutumbá, meu Colofé, meu Aboiú, Aboiê, sabe a Jurema Sagrada? Sabe? E vamos lá. Hoje, aqui no Axé do Padre, esse podcast que tem toda a produção da Alquimia Produções e esse abraço gostoso do Diversificar, que nos abraça e nos permite participar aqui nos seus estúdios. Estamos aqui hoje com o meu querido pai Henrique de Oxumaré, de Becém. A benção, meus respeitos. Beleza, pai? Vamos Tudo lá? bem? Sempre tá, só saber olhar. Você é a visão, né? É isso. Pai, eu estava conversando com o senhor e suas histórias são muito interessantes. Tem coisa interessante que o senhor me contou, muito interessante. Mas, primeiramente, se apresenta. Quem é o senhor? Fala pra nós. Quem é o pai Henrique? O pai Henrique é uma pessoa que, de alguma forma, gosta de ajudar a humanidade, tem isso como essência, como busca, algo que vem de algo que a gente não pode nem dizer como, da onde, porquê, né? Que é a insanidade dos sábios que nos conduz, né? Então, mas é esse. Esse é o Carlos Henrique, esse é o pai Henrique do Oxumaré, é o pai Henrique nosso. Quanto tempo o senhor tem de vida no santo? Na verdade, né? Existem dois tipos de forma de santo, né? De Okamimó, que é coração, e também aquele representado externamente através de uma apresentação num campo externo que tem uma vida a manter, como a água, a terra, ar, fogo, sol, enfim. Vamos lá. Minha mãe, né? Na verdade, quando já na barriga, né, da senhora Lúcia, que era, né, minha mãe saudosa, né? Ainda mais nesses tempos, né, de Dia das Mães, né? Isso não por tristeza e por felicidade, ao representá-la da forma que está aqui com o senhor, com certeza é isso que é vivo. Ponto. Só seria lágrimas de alegria. Então, a partir desse princípio, minha mãe já incorporava a entidade, né? Logo quando eu nasci, já dava de mamar com a entidade, porque as pessoas precisavam do alento dela, não tinha quem cuidava, então automaticamente já colocava no peito ali, a entidade que poderia e aceitava essa tal situação já acontecia. Então, falando de leite, né? Nós estamos falando de vida, né? Como qualquer zigoto, né? Intenção, né, de leite. Então, automaticamente, partindo disso, eu acho que ali já se soma essa parte espiritual, essa parte viva. E aí, após, no ingresso, porque existe uma grande, né, mística nisso, que as pessoas não entendem. Primeiro que o Criador pode tudo, né? A gente pode ter uma regra de se seguir, porém, Ele é Criador. Não podemos deixar isso jamais. Partindo disso, dessa premissa, então nós vamos fazer o quê? Eu nasci já, assim, né? Então você já nasceu envolvido no santo? Envolvido no santo. Aí, passado toda a minha caminhada, né? Você sabe que nessa diáspora, né? Nessa situação, tudo que aconteceu, não tinha essa coisa organizada como hoje, né? Hoje é tudo mais categórico, hoje as nações estão realmente repartidas, hoje tá tudo bem mais formalizado, entre aspas, porque a gente tem que saber o que era o pretendido, né? Não podemos, a gente sabe que a gente nunca sabe tudo. E nessa situação em questão, eu pude me reapresentar no santo na linha de Queto, né? Tomando meus direitos com 2015, com 7 anos, depois agora já tá com 14 anos de santo, né? Na linha de Queto. Porém, como eu disse para vocês, ali naquele mucumbo, naquela coisa Angola, naquela coisa, né? Aquela umbanda que a gente nunca sabe o que é. Então, um bandomblé, né? Um bandomblé. Então, que era assim antes. Existia muito isso, né? Existia muito isso, né? Muito, não, mas quando era de fundo de quintal. Então, existia muito Você isso. sabe. Isso há 40 anos atrás,
Você encontrava muita Angola com Umbanda, muito candomblé, né? Então você... Hoje em dia não. Tá mais definido hoje, né? O que é candomblé, o que é Umbanda. Apesar de que muitos candomblés tocam Umbanda pra chamar Exu, né? Caboclo, né? Isso. Então, eu já venho desse tempo. Então, eu com quase 50 anos, né? 48 anos, é isso. Então, eu vivi isso. Eu vi minha mãe dessa forma. Essa mesclagem, né? Do ancestral e depois começou a se achegar. Porque você sabe, ainda mais no interior, tô hoje em Ribeirão Pires, porém eu sou de Rio Claro. Ribeirão Pires é aquela região ali de Mogi das Cruzes, né? É perto, Mogi das Cruzes, Suzano, Mauá. Passa pelo Homem de Ferro ali, né? Isso, Mauá, tudo, né? Homem de Lata, tem um Homem de Lata ali. Isso, perfeito. Você tá falando da cidade passa que é o nome de Lata e você... É isso. É uma cidade que praticamente cultua Ogum, né? Porque mal sabe. Na entrada da cidade... São Jorge ali tá... Já tem o Don Quixote. Dizem que é Don Quixote, mas não é, né? Você sabe, né? A gente faz o que pode. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu irmão, pai Roberto, de Xangô, que fez lá do... Achei Mogi, não. Que fez agora a passeata de Ogum lá em Mogi das Cruzes, no último sábado, dia 4, né? Caô Cabecile, né? Achei Mogi. Ele fazia muito bonita a passeata. Eu não pude ir lá por falta de carro, mas agora já deu sujeito. Vamos lá. Eu fiz uma lá em Ribeirão Pires, Patacuri Ogum. Sou um dos organizadores lá. Foi muito bonito. Depois eu vou te mandar pra você ver que legal. E um dia desse, com certeza, vai apresentar o seu eu acho que me mandaram pelo Instagram alguns vídeos dessa passeata. Perfeito. Patacuri Ogum. Me mandaram assim. Mas, pai, aí o senhor tem casa de santo aberta em como é que chama? Em Ribeirão Pires ou lá em Vamos lá. Rio Claro? Vamos lá. Quando a gente fala de algo que se faz, talvez até como o senhor vai entender, quando nós temos a ideia de a crença do chamado e o chamado é nós tornamos semelhante àquilo. Nós somos aquilo. Aquilo é a gente é aquilo. Então, todo o tempo nosso é tomado. Então, eu tenho um terreiro de axé, com todas as coisas sentadas, linha de candomblé, e também toco Umbanda lá em Ribeirão Pires. Tem um Rio Claro, também um outro axé, que é onde foi a origem da minha mãe, que é a matriz. Tem um outro que eu ajudo a tocar em Diadema. Tem um outro também e na Zona Norte de São Paulo. Presente, então. Não, porque o que eu quero é fazer realmente uma estrutura. A minha vida é o que eu quero eternamente essa situação. Então, preciso abrir no Sul, preciso abrir no Norte. É uma busca de vida incessante em cima da humanidade. E qual a motivação disso? Humanismo. Você sabe que quando nós temos humanismo, né, irmão? A gente, não importa aonde nós se colocamos, aonde ficou mais simples se colocar, nós se somamos como agora no momento. Você sabe que quando nós lutamos para que todos, de alguma forma, possam ter as mesmas oportunidades, seja ela de quais for, às vezes você não tem aquela água tal, mas tem água tal, todas são benéficas. O humanismo é o que a busca que o humano, aos meus olhos, né, veio fazer na Terra. Porque no humanismo você pensa no alheio. Porque eu sempre falo assim, um dia eu estava com os irmãos de santo e velhos, não posso citar porque você sabe como candomblé é aquela coisa, né? Mas é importante ser citado. Nós estávamos numa mesa sentado e estavam muitos comentários sobre que, nossa, a humanidade ficou assim, que isso, aquilo outro, enfim. Daí perguntaram a minha opinião, ô pai, o que você acha? Eu falei, eu não queria falar. Aí é uma falta de respeito, porque o mais velho pediu para falar. Tem que entender a hierarquia. Logo aconteceu isso, eu fui impelido a falar. Eu disse, mas nós não somos feitos para ajudar a humanidade? Que ar é esse que não é para os outros respirarem? Que água é essa que não é para os outros beberem? Quando ali, né, o pai, naquele momento, tomou por decisão, ia me reprimir porque eu estava falando isso perto de todos, logo veio a tia mais velha e disse assim, ele está certo. Acabou o assunto. Então, não importa como você está, ou eu, porque somos um na origem, nós estamos e queremos estar aqui para todos. O senhor fez filosofia? Isso é vivo. Mas o senhor fez filosofia? Você tem um linguajar de meio de filósofo? Eu estou ouvindo o senhor falar... Mas... Porque isso faz o quê? Nós podemos agora, de alguma forma... A quimio-celular feita no cérebro. Isso é importante. Nós vamos desmembrar aquilo que não deixa essas encruzilhadas do nosso cérebro abrir para poder morar algo ali dentro.
Porque daí ele pode cuidar do lado de fora. Essa situação, essa forma de falar, faz que todos possam pensar de uma forma diferente, porém existir nisso. Né? Que hoje você sabe que não existe mais aquele que faz rebanhos, né? E o rebanho, ele é pautado a partir do momento que nós, de alguma forma, possamos chegar à semelhança para que o outro possa se identificar em nós. Fora isso, é achismo. Legal. Bem interessante. Mas, ô pai, o senhor lá em Rio Claro, né, e foi em Rio Claro a situação que aconteceu? Foi em Rio Claro, sofri. Em Rio Claro, o senhor passou por uma situação meio desagradável. Delicado. Delicadíssima, né? Acho que sendo uma das primeiras vítimas, né, da intolerância religiosa a nível de jurídica e de condução coercitiva. Como é que foi? O que aconteceu? Conta pra nós. No que o senhor puder contar, é claro, né? Lógico. Conta pra gente o que aconteceu. Sempre acontece. Quando foi, como foi, onde foi, com quem foi, não precisa falar, mas se quiser falar também. Lógico. A história começa simples, né? Como havia dito para você agora há pouco, aconteceu uma situação clara, onde, quando minha mãe faleceu, eu estava em São Paulo. A sua mãe dirigia a casa de Dirigia a casa. Em 2003. Só que era no fundo, né? Ela tinha aquilo como pragmação, sabia que antigamente, para quem levava um terreiro, ainda mais em forma de caridade, você tinha que trabalhar. Hoje pode até ser um serviço de vida, mas não era. Então... Tanto que a cidade conhecia o farmacêutico, o médico e a benzedeira. Perfeito. Aí o que aconteceu? Quando ela faleceu, como eu tinha uma facilidade de não ter irmão, não ter pai, não ter um familiar ali, eu assustei primeiro, né? E logo depois eu abandonei tudo, realmente tudo, né? Eu tava na época uma vida boa, turma do gueto, trabalhando na Escravizáurea, eu já estava, né, numa ascensão. O senhor também tem uma parte artística, cultural? Cultural, DRT, enfim, tudo como mando figurino. Eu abdiquei de toda essa situação para me desenvolver, né, mediunicamente falando, para que eu pudesse tomar a frente. E eu quis, de alguma forma, fazer a casa que era dela um total religioso. Esquecer a parte filho carnal. Muito mais que esse filho carnal nem tinha vez. Vou falar a verdade. Você via todo mundo ir dormir na sua cama porque queria ajudar e você tinha que se virar porque você era filho de sangue. E tinha que aguentar porque você tinha ela. Era a pregação para comigo. Você, filho, foi criado de coração. Então você me tem o tempo todo. Então você pode suportar qualquer coisa. Né? Então, dessa forma, né, eu fiz o que era, eu acho, idealizado da mente dela, porém, não colocado em prática. Quando eu coloquei isso, por ser um bairro próximo do centro da cidade, causa importunos. Por quê? Os jovens agora tinham uma representação num lugar onde se passa e se vê. Com quantos anos o senhor estava, né? 25 anos. Um jovem, né? E foi dessa forma, como eu tô te contando, realmente de desfazer contrato, devolver o dinheiro e falar, eu vou ficar vivendo de providência. Né? Isso é uma frase que você compreende muito bem. Deus proverá. Deus proverá. E assim, vamos embora. Então, partindo dessa situação, eu tomei por decisão, coloquei toda a frente da casa, loguei praticamente, organizei, comecei por estar uma força um pouco mais jovem, colocar as coisas um pouco mais internet, um Face, isso, Isso aquilo. já em 2000 Em 2003, 2004. Aí, em 2006, aquilo se consolidou e começou a chegar, né, 100 filhos de santo. 100 filhos. Começou a quebrar a parede, né? Comecei, quebrei toda a casa e se tornou totalmente. Tanto é que eu dormia no meio. Eu punha um colchão, dormia ali, acordava, enrolava e estava ali para ajudar as pessoas. Em cima do fundamento ali? Para ajudar as pessoas. Em cima do dormir. Já era, não nasceu mamando na entidade. Então já sabe como funciona. Aí o que aconteceu, né? Iago com respeito. Aí automaticamente isso foi se tornando uma proporção
Eu não conseguia financeiramente deixar a força da ideia acústica, a situação daquela forma, porém, eu sou do bairro, nascido e criado ali. Todos chegaram ali quando eu nasci, era tudo mato, né? Vira o crescimento do Vira o local, crescimento do local. Aí resolveram fazer um abaixo-assinado com 3 pessoas ali, vizinhos. E fui denunciado. E aí, quando chegou até as vias de fato, né? Era porque eu tinha um Jesus na frente da O calçada. senhor tinha um Jesus de cimento. cimento. E pintei de branco. Na frente da... Um Cristo Redentor, né? Um Cristo Redentor. Na frente do Ilê. Bem, abri uma parte da parede e coloquei ele ali na minha calçada. E aí não podia porque Jesus não podia estar naquele lugar ruim. Ah, é? Aí eu falei, meu Deus. Aí, beleza. Aí eu falei, pô, mas eu Isso não... é que é a xefobia, né? Jesus não pode estar ali porque Jesus não pode estar num lugar ruim. Você tá vendo que terrível. Aí falaram que um rapaz que... E olha que eu coloquei toda a função, troquei telhado, coloquei vidro, abri 2 portas, tudo como mano. Eu chamei bombeiro, ganhei alvará. Aí no alvará vem escrito, né? Você não pode tocar, você não pode cantar, porque você está prejudicando. Não estou te negando fé ou de fazer sua religião. Porém, você não pode cantar, não pode tocar. E como é que foi que eu não Eu falei, mas como que eu vou fazer? Aí começou esse embate até chegar, né, aonde chegou e... Denunciaram o senhor. Denunciaram e aceitaram. Perturbação do sossego público. Aí o senhor foi denunciado e aí foram até o senhor para lhe conduzir. Não, fui até o fórum, sentado. Diante do juiz. Foi quando o juiz, né, olhando o caso, pediu para mim ou 6 meses ou 2 anos dando cesta básica. Fizeram então um acordo. Estavam falando, né? Sim, ali. Aí é uma mesa, né? Que você fica daquele jeito, né? Aí, eu não sabia quem era. Ou o senhor dava 2 anos de cesta básica. Isso. Ou... Que era a pena. Que eles já achavam que ia ser isso. O senhor foi apenado dessa forma. Ou 2 anos de cesta básica, ou 6 meses de que reclusão. nunca falam 6 meses. Por quê? Porque todo mundo vai aceitar. Mas a gente quer de axé, né? E o que eu... Lógico que eu ia aceitar os 6 meses de cadeia. Lá eu faço uma puxa de um umbanda, um candomblé lá dentro, tranquilamente, né? E aí o senhor aceitou isso? Não, aí parou. Quando viu que estava indo por essa via de fato, pediu uma vista no processo. Vista no processo. Aí o que aconteceu? Depois de 10 dias vieram que eu estava absolvido. Aí então não chegou a ser preso? Porque naquele momento tudo virou. Mas no momento que houve lá a confusão, que denunciaram, o senhor chegou a ter a visita policial? Já. Então, como é que foi isso? Já. Olha, teve uma vez, você tem uma noção, chegaram lá na frente do terreiro, eu saí, né, pra conversar, falaram assim, você tá se tornando importuno. Olha, a vizinhança já tava achando... Não, no caso ali foi eu próprio lei, né? Porque a vizinhança... Aí eu tava falando, eu falei assim, mas eu tô terminando, aí olha que hora que era, das 4 da tarde às 7. 6 horas, né? Pra você ter uma Que dia da semana? De domingo, pra evitar. Não tem... Não, a gente... perturbação. Aí foi quando... E a cidade, a perturbação é de acordo com quem é perturbado. Aí criou essa ideia, essa via e foi desse problema. Mas enfim, né? Já algo vencido, né, irmão? Algo que eu acho que foi de formação educacional para todo mundo. Porque aquilo não tem como parar. Na verdade, é um bem imaterial que tem a mesma força desse bem material. Que pode alguém querer legitimar, mas já existe. Ainda mais quando nós sabemos muito bem que já tem alguém que morreu pela causa. Isso existe vida, mesmo após ela se encontrar. Mesmo que todos não entendam, em cada um de nós que se encontramos, a parte daqueles que já foram. Sempre existirá. Né? O mais importante de tudo é nós sabemos essa eterna aliança. Na eternidade do tempo, na infinitude que tudo existe. Daí é que se baseia a ancestralidade, né? Porque perfeito. Por isso, por mais ainda, falando de axé do padre. Hoje, por exemplo, eu tenho um instituto, né? Esse instituto é Instituto Caminhos de Proteção à Pluralidade Cultural Brasileira. A todos que são minoria. Então eu venho ou também... que são tratados como, né? Minoria. Isso, nós vamos falar assim, vamos abrir o hinduísmo, a forma anglicana,
a forma pentecostal, a forma... Não importa agora aonde nós vamos entrar. O importante é ter algo que possa defender o ser de bem. E que é isso? Não é simplesmente no que ele imagina, mas sim no que ele pode fazer. De repente, é só colocar um TNT que abafa. Que abafa, né? Nós podemos fazer... O importante é ele poder fazer o que ele pode, e nós, como instituto e o governamental, poder auxiliar para que ele possa cumprir e também ao redor ser cumprido. O que não podemos é deixar de sermos nós. Nós somos mais fortes. Essa é a reivindicação. Há quanto tempo já tem o Instituto? O instituto, por que aconteceu? Primeiro é terreiro e ele se torna instituto. Então nós vamos contar, você sabe como que é papelada de terreiro, né, gente? Papelada de terreiro você nunca consegue terminar. Vamos começar. Igual obra de igreja, né? Você não consegue. É igual obra de eterno. igreja. Tem uma igreja aqui em São Paulo que faz obra desde que eu era criança. E continua fazendo. Continua. Não. Eu só Aí não de falo com tanto eu Aí todo mundo já sabe do que é. É isso, perfeito. E de tanto nós tentarmos organizar, ela ficou hoje datada de 5, 6 anos. Mas desde 2005 eu faço... Como papelada. terreiro ou como instituto? Então, ele muda de terreiro, ele perde o primeiro papel por causa de várias situações que você sabe. É ata que não sei o quê, é isso que não sei o quê. Ele perde em 2006, depois ele perde de novo, uma situação em 2010, aí em 2015 ele se solidifica como terreiro e agora se torna um instituto e desmembra o terreiro dele. Porque como instituto você vira social. Ele né? sai... Ele sai do terreiro, mas ele já fazia esse papel. Sim. Como aqui. O seu papel já existe. Mas chega um momento que, de repente, tem aqui desmembrar, para ficar vivo. Porque que acontece? Você vai fazer muita coisa social que se fala assim, você é religioso, não pode. Como religião não consegue, mas como instituto consegue. Consegue. Né? Então, o meu braço aumentou, principalmente O jurídico. senhor já tem a utilidade pública? Municipal, estadual? Já. Agora, ele é um instituto que pode agir tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Tá? Ele é legalizado, ele tem força também de jurisprudência, de entendimento. Nós estamos aí com o pessoal de fora do país querendo ajuda. Então, é uma coisa já ampla e tem muita força política por trás. E qual é a visão política do pai? Vamos lá, verdade? O senhor é pré-candidato? Sou pré-candidato. Em que cidade? Em Ribeirão Pires como vereador, né? Vamos lá. Primeiro, eu já fui também em Rio Claro, tá? Fui suplente do meu partido em Rio Claro. Qual outro partido? Naquela época PRP, agora PT, tá? Vamos lá. Nessa situação em específico é assim. Como eu falei numa das minhas entrevistas, ouvir, ser ouvido e abraçar. Para mim, nunca é por alguma função, seja ela política ou não. Vamos voltar ao que nós começamos de origem aqui. Humanismo. Tanto aquele que está ali acreditando fazer uma lei, ele está separando sem perceber. Colocar ele em pauta, nessas duas ângulos, vai nos abranger a unidade em espírito. A unidade de ser. Esse coloquial nos coloca juntos. Ficar no anonimato parado, ou mesmo dentro de um lugar, fica mais a quem vem até nós. Eu acredito que a missão, um missionário de ideia, ele também pode dar um passo. Muito quem não pode são os seus fiéis, que eles procuraram alento, ao ir, voltam para a rua, né? Da ideia, né? Mas você tem que ir. Você é o que tem a palavra. Você é com aquele olhar simples, esqueceram tal coisa? Vendo alguma deficiência. Você está sendo irmão e amigo. E você tem que ter a paciência para a virtude. E eu não me nego isso. Eu fiquei já pensativo se iria fazer isso. Mas a vida vai passar e não fizemos? Não deu. Tá dentro de mim. E em relação a... Já que o senhor é pré-candidato, eu não sabia, agora eu tô sabendo. Então, Porque aí não pode estar falando, né? Muito agora ainda, porque tem que ter o dia certo. Mas o senhor é pré, pode falar. E aí,
nessa sua visão política, que o senhor está tentando almejar ser candidato para assim seguir, tentar a vitória no pleito, quais são os seus projetos? Está falando daqui, fala quais são as suas ideias. O que o senhor pretende fazer? Eu vou falar primeiramente. Primeiramente, em toda situação em desigualdade, poder de alguma forma fazer aquilo evoluir e também lutar para que seja aceito a evolução do alheio também. Porque muita gente fala da resistência de alguma forma, ainda mais eu que venho de culto africano. Mas muito mais do que a resistência é também saber ouvir do outro por que o resistido. E ele, ao te ouvir, ele ganha uma sabedoria também, porque ele é nós. Não importa se aqui é negro, outro é branco. Deixar ele saber da visão que ele está demonstrando, se ele perceber, de repente é uma sensibilidade que é necessária. Para ele se tornar unido. Ele vai se ver humano. Muitas vezes você resistir, você só joga cada um para um lado, outro para o outro. Meu projeto é modificar essa estrutura que já está cansativa. E como? Indo boca a boca, lugar a lugar, mão a mão, perna a perna. Como era Mas os povos humanos. Mas não seria utopia? Vamos lá. Não seria utopia tentar conseguir isso? Utopia, agora vou. Sim. Não, lógico, vambora. Não seria utopia achar que a gente vai conseguir? Eu tenho uma batalha contra a xenofobia. Sim. Também é o boca a boca. Sim. Né? Mas não sei, não é tão fácil quanto se pensa, né? Não. Porque existem estruturas fortíssimas, seculares, até milenares, né? Já enraigadas, que não facilitam pro nosso lado, né? Quer mesmo ouvir, irmão? Vai, fala. Já que começou... Vamos embora, então. Por que não é? Porque de todas essas, a criação é mais velha. Sim. A partir do momento que a criação é mais velha, você joga ela lá na frente o que ela pretendia, volta para trás onde você se encontra, une-se a ela e vê o porquê que tudo isso nesse momento é necessário, engaja nesse necessário. Gente, você é muito filosófico. Tem hora que... Vamos lá. Traduz isso pro popularesco. Vamos lá. Traduz pro popular. Acho lindo a sua forma filosófica de falar. Acho legal. Eu entendo. Mas aí eles vão querer entender. Então, mas traduz isso no dia a dia. O que isso quer dizer disso no dia a dia? Na luta diária, na conversa diária, nesse chegar até as pessoas. Fazer ele descobrir porque eles existem, mesmo estando num momento tal. É isso que tem que ser feito. Não importa, não existe lugar certo, não existe lugar errado. Existem os propósitos. E esses propósitos nós temos que discutir juntos. E isso vai fazer que uma gana, porque é assim, você tem um braço e tem a mão necessita do braço. O que acontece? Quando se encaixa as coisas, cada parte vai se sentir viva naquela que o conduz. Mas se esse que é o braço não fizer, ele não consegue se entender como dedo. E ele vai ter que forçar ali para mexer esse dedo. E é isso que eu vou fazer, eu vou forçar. Você sabe que você... Não aprendeu, quer um pouquinho mais, né? A primeira parte não foi boa, quer um pouquinho mais. Você sabe que você vai mexer com estruturas fortíssimas, né? Você vai tocar no vespeiro, né? Sim. Posso falar mais uma? O vespeiro é vida também. Não tem como. Muitas coisas não se vence na tentativa daquilo não acontecer, e sim só depois que aquilo acontece. Não tem problema nenhum. Eu nasci pra causa. Você é um desbravador? Não. Não. É um vivo. Você vai encarar a luta, vai desbravar, né? É um vivo. E mesmo que esteja morto, é vivo também. Não tem como. Né? Isso é igual falar, passar da minha essência, perder isso, eu não tenho como. Porque é igual aqui.
Eu acho que uma coisa que fez chegar até aqui, né, de alguma forma, e assim, já se você prestar atenção, já nos autovalorizando dessa forma, igual você falou, eu já tô entendendo. Eu já consegui pegar Então o teu... vamos lá. Se você está entendendo, irmão, pensa que legal. E vamos deixar eles bem assim agora. Se você está entendendo e eles de repente venham a não entender, e a busca deles assistir é entender-te. O que eu acabei de fazer? Puxei eles para você. Eu tô confiando em ti. Você tá entendendo o que eu fiz agora? Você jogou as bonecas pro universo, elas vão cair. E elas vão se ajeitar dependendo da caída que tiver. Né? É como o próprio jogo, o jogo de bus, né? Vai cair ali. E no que se ajeita, vai sair a resposta. Organizei o destino deles. Sem eles perceberem. E nessa percepção, eles vão sorrir. Ao sorrir, eles vão ser parte nossa. Ao ser parte nossa, eles têm vida. Você é um sonhador. A cara do Eric, tá vendo? O Eric lá na produção, cara, ele tá... Mas é isso. Mesmo que isso aconteça espaçadamente, isso é isso. E como é que tá sendo a recepção dessas suas ideias, da sua fala, da sua chegada junto aos seus filhos? Como é que os seus filhos estão entendendo, filhos espirituais? Como é que a população, como é que o povo de Santos... Como é que tá sendo esse entendimento? Ó, a população, ela está... Vou falar o que eu pude compreender, né? Mano, os filhos espirituais estão com ciúme. Porque o pai vai ser pra todo mundo, né? E não só pra eles, né? Mas será deles também. Mas você aprendeu isso lá na sua mãe, né? Lá atrás. Ó, agora... Não tem. É isso. E aí, o que acontece? Vai os fortalecendo, né? Para uma vida não só fechada, porque não pode ser, tem que ser aberta de qualquer forma. Porém, tendo também orgulho um pouco, né? Tá, e em relação aos outros irmãos de fé, às casas, aos outros líderes, As estruturas, como é que está sendo a aceitação dessa sua ideia? É assim, quando... Vou contar uma historinha pra você, né? Minha mãe tinha uma pessoa, eu contei isso também, esses dias. Tava muito doente. E minha mãe pegou lá umas ervas, inclusive até, falei, até rabo de cavalo, sebo não sei do quê. Misturou tudo aquilo lá e era pra pessoa beber ainda, você imagina, né? Bebeu lá e aquele negócio levantou, né, a pessoa e tal. Fiquei meio assim, fui lá, falei, mãe, se vocês têm tanto conhecimento, né, porque era bocudo, né, jovem é fogo. Falei assim, mãe, se a senhora tem tanto esse entendimento e conhecimento, por que vocês não passam tudo isso de uma vez? Ela falou assim, a escravidão faz 100 anos, Carlos Henrique. Você acredita que nós temos essa estrutura para lidar com o que, agora há pouco, o senhor me disse, isso enraizado deles? Se lá nós só tínhamos o oral, nem a escrita. Ele corrigindo uma palavra que eu falo errado, ele ganha qualquer conversa porque aquilo passa a ser criterioso a quem ouve. Não é melhor eu ficar aqui? Agora você, eu pus para estudar numa escola de freira. Faça você isso. Você eu mostrei para cada um a forma e o seu jeito de ser. No Claretiano, né? Eu estudei no Puríssimo Coração de Maria e também fazia, porque era conjunto antes, né? Então, automaticamente eu lhe pergunto, Pomba, você tá categórico e vão te olhar né? Mas você teve o estudo deles. Mescle isso. Então vamos tomar café com leite. É uma brincadeira, né? Faz isso, que vai ser mais gostoso. Só viu que essa semana a de Larissa, né? Que é conhecida como a cantora Anitta, ela perdeu 200 mil seguidores num dia só porque ela mostrou que ela é do candomblé. Então. Você sabe? Então, veladamente é uma perseguição. Não é fácil, né? Então, mas vai entrar naquilo, né, irmão? Que nós estávamos falando da separação. Sendo que nós vemos no mesmo local de origem. Tem que ter uma via onde se foi um para um lado e outro para o outro, correto? Uhum. Vamos ver isso aqui. Se isso for explicado,
tudo volta a estar aqui. O problema é que não querem explicar, né? Mas isso nem de uma O parte... presidente russo, esses dias, nem da outra. apareceu lá com as imagens de Jesus Negro, Maria Negra e alguns santos apóstolos negros. O mundo quase teve um colapso. Nem se pensou na questão que está acontecendo do conflito, né, entre um país e outro. Mas Agora virou o conflito. negócio agora é um conflito mental e religioso. Jesus preto? que é isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar uma realidade. Quando o Essênio foi lá para o Egito, todo mundo preto. Estudar. E aí volta com o saber de lidar com morto e múmia. Né? Nós temos que saber ver as coisas do jeito... Só que aí que tá. Não tem problema. Brigar por pequenas coisas não tem porquê. Mesmo nesse caso em específico ou outro, o que adianta a cor de pele? O que adianta é a ideia, não é? Olha aqui, essa troca de via, como bem você falou. Eu tô entendendo. Porque eu percebo que a sua ideia é realmente levar a humanização para esse braço político, para que as pessoas possam... Mas... Conta isso quem pode. Todo mundo bebe água? Sei, mas não é tão fácil. Não. Não é tão fácil. Não, mas aí que tá. Mas o que tá de dificuldade também? Nada também. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, não é que não tem dificuldade. Que se não tiver quem comece a fazer, nunca vai acontecer. Perfeito. Alguém tem que puxar o novelo, né? É isso. E aí deixa pro povo decidir, não é? Não tá na hora deles decidirem? Porque é fácil quando você faz uma ideia onde faz você decidir. Outra coisa é quando você tem opinião de decidir. Né? Você lembra aquela brincadeirinha? Põe uma tela, coloca atrás uma palavra escrita. Tira a tela, você acha que você viu um pica-pau. Mas não é. Não era o pica-pau. Você tá entendendo? Quando você vai fazer aquilo que foi. Mas muitos não se têm ciência disso. Eu sempre brincava assim, a gente terminava uma escola particular, quando a gente estuda, não tem como não passar, né? Numa universidade, seja ela qual for. Ainda mais ali na capacidade ali do puríssimo, do que ele, enfim. Porém, você vai pro estado, eles vão fazer cursinho. Caramba, eu já estava estudando. Eles vão fazer aquilo e ficam brigando, lutando. Algo. Você vê, chegávamos lá, todo mundo queria saber aonde você passou. E na outra escola, é se você passou. Correto? Mas isso continua se apresentando. E o que eu tô contando agora, uma coisa simples, real e concreta, não é entendido por todos. E eles estão ouvindo a primeira vez. Caramba. Não passa alguém agora a falar assim, cara, mas sabe uma coisa? Eu vou pegar esse filho aqui e vou pôr aqui. Não passa agora a falar assim, sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar em 2 lugares. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa escola. Sabe o que eu vou fazer? Vou ser da PM. Sabe o que eu vou fazer? Infinitas possibilidades. Lá tem uma energia que não tem fim. Onde nós estamos falando? A qual que me pautou, o que me fez como ser humano, ela é pautada no que eu tenho de entendimento, fora a essência, se tiver do outro lado, correto? Agora, a que está atrás de mim e porém em mim lá, ao redor, ela não tem fim, nem eu para conotar visualmente. É lá que eu quero ir. Você quer pegar nessa extensão tudo que vai além do que você vê, pensa, fala. Porque lá também não tá. Nós vamos do outro lado do mundo. Não tem lá um japonês? Não tem um oriental? Talvez tenha até em outros lugares. Infinitas possibilidades é que fazem a gente modificar a nossa casta de querer ser de uma forma. E para tal, você não pode obrigá-lo, você tem que educá-lo, formalizá-lo, respeitá-lo. E não importa que mesmo que isso seja ignorância, né? Ela também é um instrumento para ser aprimorada. É só nós queremos fazer isso de alguma forma. Eu estou disposto. A pergunta é, vamos lá? Não tem problema. Você segue uma estrutura, né? Que um foi e ninguém foi, como aqui eu já vi. Vamos lá no meio das prostitutas. Não! Eu vou. Mas ele foi. Mas ele não precisa usar elas. Precisa? Não. Correto? Não pode também ajudar lá, não tem uma pessoa que está carente dentro do seu psico? Não teve uma estrutura desde criança? Que não deixou a fazer outra coisa? Ou se não? Ou será que isso é ou não é?
Enfim, não foi lá, não. A gente fala assim, tá lá o grupo de pessoas que são contra, ele foi e saiu. Não, não é aqui, é pra cá. Caramba, todo lugar não tem ser humano. Isso é o religioso. Senão ele não religa nada. Quem é o templo? Olha só, se você entendeu até agora, o templo é nosso. A casinha do orixá, a casinha do Espírito Santo, do da- Cristo, do Jeová, da luz, né? não importa, Buda, Sócrates, Platão. Templo vivo, né? Nós estamos falando aqui que alguém passou essa forma letrada para nós. O templo é nosso. Então é nós que podemos, de alguma forma, fazer algo. Mas você tem que entender e parar de querer para si. Toda a energia que tem criadora, você pode prestar atenção que ela tem para o outro. Olha que interessante, a alma cuida de tudo que está dentro dela e nós estamos fora. Como ela pode ter cuidado de nós se ela não conhecia nós? Mas a alma é tua essência, né? Não, mas olha só, como que você bebe? Ela tem o peixe. Sim. Vamos lá. Ela cuida do que está dentro dela. Mas como ela cuidaria de quem ela nem imagina que possa ter fora dela? Porque lá, todos eram um. Ela, quando você pega da bica e tira um pouco d'água, vamos pegar nós todos aqui, vamos seguir uma linha reta de água. Todos nós pegamos um pouco. Se você fosse ela, ia ser dor ou não? Não. Não seria dor? Quando tirou um pedaço dela? Tirou um pedacinho. Você arrancou um pedaço d'água. Mas Ela vai seguir em frente, mas você tira um pedaço. tirou um pedaço. Ela chega mais fraca lá, não chega? Não, nem Mas, sei. mais fraca na ideia da quantitativo. Vai continuar sendo, Vai continuar sendo. o seu caminho, né? Isso. Não vai mudar, a essência não muda. Então é isso que você tem que ser. A essência não Vão muda. tirar pedacinhos de você. Mas você vai ver neles. Isso é o verdadeiro orixá. Porque orixá é um elemento. Como você quer pra você? Eu vou lá, vou fazer isso porque eu quero pra mim. Porque você não tá tirando do elemento? Como você não quer tirar de você, se você quer ser semelhante? Você viu o que nós acabamos de fazer? Nós colocamos todos esses nomes que nós falamos agora há pouco na mesma evidência de posicionamento. No mesmo riacho, né? No mesmo riacho. E a partir do momento que nós colocamos isso na mesma evidência, alguém ali vai pensar. Eles são todos iguais. São todos iguais. Você tá entendendo que doido? Eu te falei que eu te entendi. Por isso que eu falei, eu te entendi. Eu fui num terreiro, chamava Demir. Ele também tem um terreiro, ele era da Federação de Rio Claro. E tinha um padre que ia lá. Sentava, tal. Por sinal, sábio. Aí, conversando, ele falou assim, nossa, ele é diferente, né? Aí ele falou, não, ele nasceu assim. Aí ele era muito mais velho, 70 anos. 70 anos. Não, o pai Henrique é outra coisa. Ele já entende a estrutura pelo meio. Ele foi e me perguntou, então eu vou perguntar uma coisa pra você. O padre. Esse Sete Cachoeira, quem é ele? Quem foi ele? O que é ele? Eu olhei pra baixo. Sete Cachoeira é um caboclo. Caboclo. É o seu caboclo. Isso, ele perguntou. Ele fez essa pergunta. Eu falei, será que ele... na minha mente, será que ele, se eu responder verdadeiramente, ele vai entender? Aí ele falou assim, pode responder. Aí eu perguntei pra esse pai de Santo Ademir, eu posso responder? Ele falou, se ele perguntou, parte de Deus. Deus. Não, mas eu falei, você vai ficar com esse nominho? Todos são parte de Deus. Só que agora em evidência. É um ponto de força andante, como a água. Se eu vou lá, ele benze e me dá os seus processos, ele sai cansado e eu saio alegre. Correto? Função de caridade, função de missionário, função de sacerdócio. O que tá diferente? Aí vem um e fala assim, eu tô fazendo agô, né? Eu falo agô pro povo aí. Eu falo assim, eu tô no santo. Tá, agô, tá. O que tem? Eu tô... Tudo bem, deixa eu olhar ao redor seu. Não tem ninguém? Que água pútrida é essa? Porque você só tem esse caminhada pra se tornar. Isso até, E o que você vai se tornar? Isso até é metismo, né? O que tá fora é o que tá dentro, né? Se você tá cheio de pessoas ao teu redor, pessoas que estão ali Bebendo de você. da tua água ali, é sinal de que você tá bem por dentro, né? Você é vivo. É isso aí, você tá bem por dentro. Agora, se você tá
tá estagnado, tá água parada, tá apodrecendo, ninguém vai estar fora. E nisso que eu falei, vale pra... Qual que ia sair do nosso tio agora que falamos? É papo de maluco! De maluco! É de maluco! É doido conversando, mas é por aí irmão, mesmo. pensa que nós estamos falando agora. Qual ditame não segue o que nós estamos falando sem falar que é dessa forma? Há várias formas de ser copo pra gente beber água. Mas todas é pra trazer o copo, a água. Qual o problema, então? E a água é maleável, se amolda a qualquer forma. irmão. O que nós estamos falando aqui? Como as próprias almas que aqui estão nos corpos. É só nós se abraçarmos agora. Nós não temos mais saída. A gente sempre está junto. Correto? Ai, eu sou uma sumidade. Mas é O isso. senhor é uma sumidade. Não, porque não é... Olha, essa caminhada, quando acontece, a gente tem que descobrir os processos da vida. Vamos dizer que você, por todo esse conhecimento, saiba num momento agora oportuno. Ele só passa a ser realmente oportuno quando isso vira algo. E o que vai virar algo? Para tudo que aí está ao redor. Pra toda ação tem uma reação. Você vai fazer as coisas, tem que se tornar alguma coisa. Você faz alguma coisa pra ser alguma coisa, pra fazer existir. Né? Tem que existir, não só pra... A mulher não tá mais aqui, uma velha de santo. Sabe o que é o santo? É o verbo. Porque isso é da ação, da substância à frase. E você vai dar? E aí entra até a criação. O mundo foi criado pelo verbo, né? E o verbo depois se fez carne, né? O verbo está entre nós. Uma brincadeira, né? Eu fiz quando eu fui aprender a benzer, né? O senhor também é benzedeiro, também? Com certeza, né? Aí vai... Bem dizer os outros, aí, nós somos. Vamos lá. O ato oratório. Agora vamos lá. O que é benzer, gente? É pronunciar verbos bons pra pessoa e ter essência dentro pra entregar aquilo. Entregou aquilo. Aquilo vai se realizar porque você se quebrou pra aquilo. Transmutou, só isso. É um ato evolutivo. É um ato de flagelação. Você tá arrancando um pedaço de você pra dar pro outro. Isso é a caridade tá tirando real. de você tá se flagelando pra que o outro receba de você. Mas quando você está fazendo isso, como ele recebeu você, quando ele faz vida em você, é igual a chuva. É um ciclo. Você recebe lá na frente. Chove. O que é quando a gente faz uma musculação? Estado líquido, depois evapora, depois volta, Não né? fica forte? Condensa, pá, desce, pá, e assim vai. Você, na hora que tá cansado, você não acredita que vai ficar forte. E depois? É a mesma coisa. Nós temos aqui um rapaz que malhava aqui, a gente fazia de academia. E depois parou. Parou, só você vê a situação do rapaz agora. Você tá vendo, né? Então, ele... Esse ato de uma conversa trabalhando a mente, nós não estamos fazendo um exercício? O que nós estamos fazendo a partir do momento que você, ao ser detectou isso, e eu ser o que detectou para dizer também, não seja, nós não estamos fortalecendo, pode ser que não seja para todo mundo que está ouvindo algo fatídico ao entendimento, correto? Sim. Mas de qualquer forma, você ganhou um irmão de psico. Esse irmão de psico... Já houve uma interação psíquica, né? Isso, essa interação psíquica, amanhã não vai te deixar mais forte? Não ficou sozinho. Você está olhando dois prismas. E nesses dois prismas que vêm de formas diferentes, você pode não estar aí lotando de pessoas no momento compreendendo, mas com certeza amanhã você vai ter mais argumento. Porque eu mexi ali naquela ferida. Ela vai vir alguma coisa. Porque quando fica aquela coisa que só todo mundo, igual o Filho Santo, você fica assim, caramba, ninguém vai vir falar o que a gente quer ouvir. Animar o amigo também é um ato de fé. A gente só está de passagem, mas a gente deixa uma partinha de nós. Então, essa partinha que o senhor tem feito, tem participado, talvez tudo que o senhor passou no sofrimento lá, na perseguição, criou-se ali uma estrutura, uma egrégora para hoje lhe fazer ter toda essa gana, essa força para seguir em frente nessa caminhada aí.
Eu acredito, nesse prisma que nós estamos falando aqui, é algo até que se rompe a barreira até, vamos falar assim, vem lá da escravidão, né? Já vem uma briga acontecendo, é como a gente fala, volta e meia volta, um lírio nasce no lixão. Não tem como, faz parte da natureza. Só poder ver que a beleza aqui. Eu gostei dessa. Aprendi. Vou usar, hein? Eu vou usar essa aí, hein? Volta e meia, nasce um lírio no lixão. Volta e meia. Não tem... E isso é confirmado. Tudo que existe na natureza, existe na tradição. Tradição, agora. Não estamos falando do grupinho de pessoas que falam que aquilo é tradição. Tradição é a origem. É os bons costumes para que as coisas possam ficar em ordem, para que outros que possam vir aqui possam ter as mesmas lições e poder se tornar tão quanto você se tornou. Isso não existe mais. A gente está falando de Lemúria, adâmicos, nós estamos falando outro nível de entendimento. Mas vamos lá. Quando acontece toda essa gana, a tradição ela é incorporada através de você ter uma analogia à natureza. O que acontece nela e eu estiver remetendo, não pode ser errado, porque a própria fonte origem tem aquilo como estrutura. É verdade. Agora, quando nós temos algo mental, mente-emocional, ela pode ser fatídica a uma criação ilusória imaginativa, que nos dá ou fanatismo ou realmente o fato da ilusão. Isso. Essas duas vias, logo após o cisma, né, o alagamento, ela veio se transformar, né, chegando ali, fortalecendo astecas, maias, incas, Egito. Quando ela vem se fortalecendo em duas vias de acesso. Uma ficou mente emocional, eu passo a crer naquilo, aquilo se torna verdade ao meu ser, e eu caminho até a hora que alguém tira esse tapete, que foi uma criação mental. E se caso eu acertei, eu encontro uma paz. E a outra, ela vem pautada análoga à natureza. Eu copio o que está acontecendo ali, e eu vou fazer a mesma coisa, e eu tenho certeza que aquela comida que os pássaros não comem é veneno. E aquelas que todos comem é fatídio. Eu vou nadar agora, eu vou nadar que nem o cavalo, o cachorrinho. Eu nado o cachorrinho. Eu vou voar, eu vou abrir umas asas, eu vou voar. Foi assim que você aprendeu o que podia e o que não podia comer. Né? Tudo. Correr com um cavalo de força. Não importa. Tudo que a gente acredita criar foi só análogo à natureza mãe, natureza que nos deu, que são os sagrados, que são os santos, arcanjos, querubim, serafim, não importa agora. O que aconteceu a partir dali? Em cima disso aí, a tradição, ela se mantém viva e sempre vai se trazer. E se ela tem uma via de manter aquilo, mesmo num âmbito de loucura, você não há de convir que ela tem um caminho para ela vir quando ela quer? Porque é uma via. Mesmo eu caminho louco, aberto, a estrada mental está ali aberta. está ali aberta. Então, ela pode chegar aqui mesmo no caos. Essa é a função do lírio, que nós estávamos falando agora há pouco. Ele consegue nascer porque ali tem um caminho mesmo de todas as não estruturas. Ele tem um caminho... Essa é a magia do caos. Essa é a magia do caos. É isso. Que você pega a própria metamorfose da borboleta, aquilo que ela chama de morte vira vida, né? Você passa por aquele processo do casulo, né? Onde você cria, né? Cria aquele momento de sofrer para ficar bem, né? Tanto que aquele casulo tem um nome, chama-se crisálida, né? Por quê? Esse é o processo de crisar. E aí você vê que quando... Você está fundamentando o octa. O nome crisálida dá destino e origem à crise. Isso. Então, a crise da lagarta que a transforma em borboleta, né? É o mesmo ciclo Porque que a nós lagarta falamos. chama de morte. Não é? A borboleta, você é pra falar coisa... Não, louca, vambora. Vambora. Já que começou, vou também, né? Lavorece, né? Você faz. Entendeu? Então, nós temos que... o quê? Começou. Então, não, legal. Mas enfim, talvez a gente tenha até que se aprimorar para melhor se aproximar, né? Mas isso é fatídica, só a boa vontade, né? Isso vai acontecer. O sonho é que no seu município, no nosso município de Campinas e em outros, existam pessoas que tenham essa visão de Aptidão, né? metamorfose,
que querem estar nos lugares públicos para que deles possa surgir a grande transformação das vidas que estão ao redor. Porque para que eu sirvo se eu não sirvo para servir? E que líder ele pode liderar se algo pode pará-lo? Isso aí. Não pode. Agora, você também deve ter muito inimigo, né? Muito, muito. Não deve ter 100% de amigos, não, né? Vamos para não sair da filosofia que aqui ficou, vamos dizer assim, não são inimigos, né? Só não são entendedores. Não entendem o seu modo de pensar. Não conseguem coadunar com o mesmo pensamento que o senhor tem. É. Quando você não coaduna com o pensamento, você acaba ficando abstrato. Então, É isso. Falou aí da tradição de novo. É isso. Só que lembre-se, volta e meia volta. A humanidade precisa passar por um ponto abstrato para ficar dentro dela uma força de vontade de querer mudar. Ela é muito importante. Essa instalação que se aconteceu, como você mesmo disse, é muito importante. Porque só assim nós temos vontade de sair do fundo do poço. O fundo do poço é maravilhoso. Isso faz nós mais fortes ao longo de uma eternidade de tempo. Então, esse caos, ele é muito importante. Outra coisa muito importante, tudo... Você não há de convir para ouvir uma música, você não tem que achar uma frequência? Isso é. Tá. São tudo energias vibratórias, né? Você sabe que religiosamente nós acreditamos em encarnação, concorda? Sim. Aqui, né? Encarnação. Eu encarnei. Eu estou encarnado. Não, eu acredito também na reencarnação. Pronto. Eu penso diferente. Não, normal. Eu até ensino uma coisa que é loucura minha, que eu falo que é de encarnação continuada. Eu não creio que eu volte pra cá, mas eu continuo em algum lugar. Então eu creio em encarnação continuada, não em reencarnação. Sim. Nesse processo, voltar a dentro de um invólucro humano para que eu possa... Olha só, legal, tudo bem. Agora, na religião, por quê? Tudo que a gente falar aqui e puder ser melhor, vai ser real. Por quê? Porque é a criadora. É nosso ato, ainda mais nós que estamos aqui de axé e de busca da criação. Vamos lá. Seria bom ou seria ruim ter uma oportunidade de estar aqui como negro, amanhã como japonês, depois da manhã, isso, aquilo. Seria bom ou seria ruim? Para quem vem aqui para ter esse aprendizado. Igual aqui nós estamos, alguns vão ouvir, outros nem tanto. Uma nova oportunidade poderia ser bom ou seria ruim? Para aqueles que estão em outros tantos lugares. E se a gente chegar a responder que seria bom, nós descobrimos uma parte de Deus. E se nós descobrimos uma parte de Deus, se ele deixou de fazer e eu criasse, eu seria o criador. Então... Você estaria tomando o lugar dele, né? Então, a partir do momento que conta fato... Mas nós somos co-criadores. Sim. Né? Mas a partir do momento que isso seria uma experiência viva, é isso que a gente pensa. Se o senhor me falar algo, ou eu falo algo, em modo geral, sem nenhum tipo de... e disso, eu tiro uma oportunidade de estar ali, que eu vou brincar agora. Eu lá agora, um lourinho de olho azul, numa escola, tal. O outro agora, eu sou o cara que xinga. Eu sou o cara que sou xingado. O cara que tô morto. O cara que mata. Isso vai me dar mais gabarito de entender a criação? Isso me lembra um filme chamado Efeito Borboleta. Perfeito. Onde eu crio a realidade e depois tento consertar a realidade, mas eu vivo várias realidades para que dentro de várias realidades eu tenha uma realidade só. Isso. Mas é isso. Pronto, é coisa de doido. É coisa de doido. É isso. Porque é quântico, né? É transcendente. Tem certeza que você quer tentar uma carreira política? Tem. Na verdade, é que eu falo assim... a gente já faz política, né? A gente respira, vive e faz o dia a dia político. Política. Não muda nada. A única coisa é que a dificuldade da pessoa que encara isso como medo, né? Deus não tem medo. Seja forte e corajoso, porque eu te farei prosperar naquilo que tudo que Por tu exemplo, quiseres, né? o que eu posso perder? Nada. Isso que você viu, tem como ser tomado. Até porque nós, que já temos toda a desvantagem histórica, né, da etnia, tá? Nós já temos um passo atrás. A gente tem que lutar para alcançar e estabelecer pontos na nossa vida
de se posicionar. Eu tenho, eu consigo. Agora, a gente já tem esse desmerecimento que fizeram conosco, né, de que nós não podemos, não conseguimos, não dá. Infelizmente, a igreja diz que os nossos antepassados não tinham alma. Não sei onde é que eles acharam isso. Guarda esse mesmo que você falou aqui atrás, que já não existe no nosso meio. Então, com essa função encarnatória, ele só veio para não existir. Ele não teria mais uma vaga de ser um segundo, porque 86 mil segundos no dia. Ele é um desses. Se ele tivesse a função de 86 mil segundos ali, ele não teria, de alguma forma, vários ângulos de visões para poder se somar, inclusive naquele que o pregou dessa forma. É igual eu falo assim, irmão, vamos, independente agora da parte negra, você sabe que o negro já escravizou o branco. Já. Tá, mas qual aqui? Tá. Vamos lá. O Egito foi a grande nação escravagista e que fez com que várias nações fossem escravizadas. Nós já fomos até para a Europa, só que nós não aguentamos frio e voltamos. A Europa aprendeu muito com os negros, né? Você tá entendendo? Eles não dizem então isso, vamos né? lá. Só que quando que isso é passado também? Não ensinam. Então, automaticamente, essa estrutura que aqui se faz, você sabe a ideia, né? Ninguém não pode ficar mandinga, a gente brinca, não carrega pra atuar, né? É. Então é mais ou menos assim. Pô, só que eles estão aí, não sabem. Então existe uma situação histórica onde quando você, sem passado, não há futuro. E você, sabendo disso, você vai respeitar até o opressor. Amar. Porque você consegue passar pelo triângulo da mudança de prisma, né? Opa, peraí. Opa, tu. Isso é isso. Isso aí. E acabou de jogar. Agora quem é do Santos sabe o que eu fiz agora. Eu sou chumarebo. A vida, eu trago a vida, a renovação política, renovação estrutural, renovação da fé, renovação, todo tipo de mudança de uma frequência para outra está nesse mundo. Porque a religiosidade vem através, né? A gente fala sempre assim, Você é muito doido! Você é muito massa! Você é muito doido, gente! Que papo gostoso! Mas não é isso. Né? A gente fala assim, né? A gente olha um caldo do céu, né? E fala assim, caramba, todos voltados a estar todos aparentemente enrolados, porém com um sentido. Esse sentido, quando a gente observa, a gente não está falando agora de evolução, nós estamos falando de ascensão. Ascensão. Né? Porque muita gente confunde essa verdade. situação, né? Essa experiência de viver não quer dizer que leva você a lugar. Você não evolui, não. Diferente. Evolução é um processo. A ascensão é algo que faz você transcender, né? Perfeito. Não tem nada a ver com evolução. Não tem nada a ver. Aí eu vou evoluir. Vou ser uma pessoa melhor, eu vou parar de mentir. Tem gente que mente pra caramba, a gente mente. Ó, tem gente que mente que nem sente. Acredita na mentira que mente, né? Tem gente que se acha melhor que os outros, mais bonito que os outros, né? Você viu o quanto que ele enfatizou essa parte, né? Eu acho que alguém... então, tudo isso... Isso aí. Aí você... Mas isso como é que o pacto. Você evoluindo, você está mudando, consertando. Agora, ascender vai muito além disso aí. Mas nem... Não. Na verdade... Ascender quando você consegue alcançar outros patamares, você consegue passar essa parte quântica, você consegue sentir, você consegue drenar tudo isso, né? Aí você vira realmente agora médium. Não, e você, agora aí você se torna Deus, né? Aí sim você se torna Deus, né? Isso. Chama... Na nossa nação, que hoje em dia também não pode muita coisa, mas Uriapere, né? A gente canta muito e tem muita gente que não entende. Isso é pra ativar a glândula pineal, né? Que aí você ativa a hipófise... Aí, e vai. Que é o Ori, né? Que aí acontece? você começa a ficar, né? A gente sempre fala assim, Vou ativar. Você ativou a hipófise, a pneu abre, Isso. Aí pronto, aí começa o negócio. Você lembra da brincadeira, os dois pombinhos, né, que não deram, né? Quando você é o primogênito. Então, aí o que aconteceu? Quando a situação acontece, você se torna uma marca, igual qualquer uma ideia orixá que falam, e aquilo se torna uma cópia para os outros. Por quê? Você se tornou vivo. E você não precisa mais agora ser de tal ou de tal. Todos os taus estão em você. É quando você fala assim, eu pego um peixe espada, tá lá Ogum dentro do mar. Eu pego o peixe boi, tá lá Xangô. Eu pego tal...
Cada qual agora pode se fazer presente dentro daquele tal. Esse tal é a expressão de tudo. E agora, com uma vantagem, parecer você. Aí você volta lá na criação, né? Onde sai do âmago de Deus e você lá. Agora eu vou fazer a minha imagem semelhante. É? Você entendeu tudo. É isso. Gostei. Foi um papo muito sábio. Bom demais. Sabe? Eu tinha que vir no podcast que tem aqui de tarde, aqui, que é tudo na penumbra. Ah, você vai gostar. Aí, pai, me diz uma coisa. Quais são os seus sonhos? Eu sei que vai voltar tudo Naquela mesma origem. no humanizar, mas quais são os seus sonhos para a cidade de Ribeirão Pires? Quais são os seus sonhos para os seus filhos do axé, das suas casas que têm a sua raiz? Qual o sonho que o senhor tem? Um sonho. Diga um sonho. Eu tenho este sonho. O senhor agora é Martin Luther King. Have dreams. O senhor tem um sonho. Eu tenho um sonho. Qual o teu sonho? Meu sonho é ver nos olhos de todos o que eu vi. Que eles possam ter essa iluminação da visão espiritual para ver o que o senhor vê e conseguir te enxergar da mesma forma que o senhor enxerga tudo. Você falou da sua forma. Tá bom. Tá bom. Que eu sei né? Não, mas é bom. É o que você conhece ali. Tá certo. É o popular. É o popular. É o Você me popular ajudou. para que se entenda no popular. Você me ajudou. Pronto. Foi. Viu? Fiz você responder. Meu olho. Pronto. Pai, qual o endereço da sua casa de axé? Ribeirão Pires fica na rua Três Lagoas, 160, bairro Quarta Divisão. Em Rio Claro, né? Vou falar as matrizes. Rio Claro, Avenida 29, 1684, né? Bairro do Estádio, logo quando entra perto do aeroporto. E o nome da casa? Lúcio Ayar Caboclo Sete Cachoeiras. Na verdade, ela assim mutou tanto. Então tem Lúcio Ayar Caboclo Sete Cachoeiras, tem Mineral Cristalino, né? Sete Cachoeiras, e tem também Ilê, Axé, Omu Aracauiá, na linha de Candomblé. Então, né? Porque hoje em dia as coisas vão se mutando, a gente não deve abandonar um passado. Devemos somar o passado. Você sabe que antigamente a gente fazia o sobrenome sobre sobrenome. Quando você vê textos antigos, era desse tamanho. Mesmo você ocultando que isso exista, todos aqueles existem. Correto? Então, numa casa que quer demonstrar sua história, nada melhor que fazer todo o seu trajeto também. Assim os outros podem ler com muito mais clareza. Isso não era mais do que genealogia e numeráldica, né? De novo, você respondeu o meu olhar. Aí. Esse foi o axé filosófico do padre hoje. O axé quântico do padre, junto com o pai Henrique, né? A Robobô e o Xumaré, né? O Bobô Becém, né? Que ele é de Oxumaré. Que grande Oxumaré te continue te guiando, né? Que a sua vida seja rastejar, mas ao mesmo tempo seja envolver todo o universo. Do globo. Como agora acho que ele está indo pela mesma linha do filósofo. Primeiro agradecer, né? A estadia, a oportunidade do aconchego. Aconchego também na linha tanto espiritual, filosófica e estrutural. E também quero lhe agradecer e que todos os seus caminhos de expansão, seus caminhos das matas sejam cada vez mais expansivos e que ela utilize de todo o conhecimento que ela pode, para que se possa, independente de qual forma ela esteja, ela possa se representar para nós. Isso foi para você. Aruli. Que Aru. Sua bênção, pai. A bênção, irmão. Muito bom ter você aqui. É isso aí.
com o apoio da Alquimia Produções, produtora Alquimia, o diversificar esse canal de abraçar a todos. Hoje com o pai Henrique de Oxumaré, né? De Becém, né? E agradeço a todos pelo axé do padre de hoje, que Ribeirão Pires mereça ter alguém como você lá. Obrigado. Um abraço! Beijo!